Sabe, às vezes, no meio de tantas decisões que a vida coloca diante da gente, existe uma orientação que volta ao coração como se fosse a mais simples e mais necessária. E hoje, se eu tivesse que deixar apenas uma palavra com você, somente uma palavra, seria esta: coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Não como teoria, mas como direção, como caminho, como ponto de equilíbrio em tudo que você vive. E talvez essa frase encontre justamente o lugar da sua vida onde as coisas estão mais confusas. Porque quando a alma se perde do essencial, ela tenta compensar com esforço, com ansiedade, com autocobrança, e nada disso resolve. A verdade é que há um momento da vida em que a gente precisa voltar ao princípio. E o princípio é Deus. Mas não esse Deus distante, formal, que muita gente aprendeu a temer. É um Deus que conversa, que acompanha, um Deus que percebe quando a sua força está no limite, que te observa tentando segurar tudo e ainda assim continua ali, oferecendo o caminho de volta antes mesmo que você peça. Colocar Deus em primeiro lugar na vida não é questão de religiosidade, é questão de sobrevivência emocional, espiritual e até prática. Porque é Deus quem devolve ao coração o que a rotina tira. É Deus quem pacifica lugares internos que você já não sabe mais como lidar. É Deus quem reorganiza os pensamentos quando tudo parece fora de ordem. E é curioso como isso acontece. Não vem como um empurrão, não vem como uma cobrança, vem como uma luz suave dentro de um cômodo escuro. Você não vê tudo de uma vez, mas você vê o suficiente para dar o primeiro passo. Em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz assim: confie em Jeová de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos leve-o em consideração e ele endireitará as suas veredas. Sabe, esse texto não é apenas uma instrução, ele é uma revelação sobre a vida. A maior parte dos nossos problemas acontece quando a gente se apoia demais em si mesmo. Quando a gente decide que tem todas as respostas, quando a pressa vira mestre, quando o medo vira guia, e quando o coração da gente, cansado de tanto resolver tudo sozinho, esquece que existe alguém maior caminhando ao lado. A presença de Deus muda o ritmo do nosso coração. A presença dele nos ensina a respirar antes de agir, nos ensina a olhar antes de reagir, a escolher as batalhas certas. E principalmente, a presença de Deus nos ensina a entregar o que não cabe mais nas suas mãos, nas nossas mãos. Mas aqui está o ponto que quase ninguém fala. Deus não se coloca em primeiro lugar na sua vida por força. Ele ocupa o primeiro lugar quando você abre espaço. E esse espaço não se abre com grandes declarações. Se abre em pequenos movimentos diários. Sabe, quando você decide não responder algo que te feriu, quando você recua de uma discussão que só traria desgaste, quando você pede sabedoria
antes de tomar uma decisão? Quando você faz silêncio para escutar a própria consciência? E também quando você respira fundo antes de dizer uma palavra difícil? Olha, nesses e outros instantes, Deus está assumindo o centro. Sabe, isso não é teatral, não é espetacular. É algo discreto, como tudo que realmente transforma. Discreto. As pessoas costumam pensar que colocar Deus em primeiro lugar é apenas orar mais, ler mais a Bíblia, fazer mais pelos outros. Na verdade, não. É permitir que Ele interfira no modo como você vive, na forma como você enxerga o outro, na maneira como você lida com suas frustrações, na profundidade com que você se trata e trata quem está perto de você. Quando Deus vem em primeiro, você começa a ser mais gentil consigo mesmo, mais cuidadoso com o que pensa, mais honesto com o que sente, mais atento aos sinais internos que antes você ignorava. E aos poucos a vida deixa de ser um lugar onde tudo precisa ser carregado nas suas costas. A gente vê isso na Bíblia de formas muito bonitas. Uma delas está no segundo livro das Crônicas, capítulo 20, quando Josafá recebeu a notícia de que um exército enorme vinha contra Judá. A reação natural seria pânico, mas a Bíblia diz que ele decidiu buscar a Jeová antes de fazer qualquer coisa. Veja bem, ele não planejou primeiro, ele não reagiu primeiro, não buscou aliados primeiro, ele buscou Deus. E aí, Deus deu direção. E quando Deus dá direção, o medo desaparece. Isso é colocar Deus em primeiro lugar. É decidir quem você consulta antes do caos. Quem você ouve antes da ansiedade. Quem você segue antes do impulso. E é aqui que a vida muda mesmo, viu? Porque quando Deus ocupa o ponto central, o coração começa a ser educado de dentro para fora. As palavras deixam de nascer no calor do momento e passam a nascer num lugar mais sábio. As reações deixam de ser um reflexo automático e passam a vir acompanhadas de discernimento. Você para de sentir necessidade de provar seu valor o tempo todo e descobre que Deus já sabe quem você é. E isso basta. E é aqui que precisamos tocar numa verdade sensível. Olha, muitas vezes Deus não está em primeiro lugar porque outras coisas ocuparam esse espaço dentro de nós. Isso acontece com todo mundo, viu? Às vezes é o medo, às vezes é a opinião dos outros, às vezes é um relacionamento, às vezes é o desejo intenso por controle, às vezes é a ansiedade que te convence de que tudo depende de você. Mas quando qualquer coisa assume esse lugar, o lugar de Deus, a alma fica pesada. É como tentar andar com o eixo quebrado. Você até avança, mas de um jeito que machuca. Colocar Deus em primeiro lugar é, antes de tudo, dar a Ele o direito de reorganizar esse eixo. E Ele reorganiza isso com muito amor. Pare para pensar.
as culpas que você carrega, as frustrações que você ainda alimenta, as perguntas que ainda tiram o seu sono, nenhuma delas precisa ser resolvida de imediato, mas todas elas precisam ser colocadas diante de Deus. Esse é o movimento que devolve equilíbrio. No Salmo 55, 22 diz: lance seu fardo sobre Jeová, e Ele o sustentará. Sabe, é bonito perceber que Deus não diz: lance o seu fardo e eu vou tirar tudo imediatamente. Não. O texto diz: eu vou te sustentar. Ou seja, Deus não some com o peso. Ele fortalece você para carregá-lo. Ele não elimina o caminho difícil. Jeová Deus te acompanha passo a passo. E é nesse acompanhar que o coração amadurece. Quando Deus vem em primeiro lugar, a ansiedade ainda aparece, mas ela não manda em você. Você percebe antes que ela está exagerando. Você identifica a narrativa que essa ansiedade está tentando construir. Você consegue respirar dentro do momento difícil, porque sabe que sua história não está solta no mundo. Ela está nas mãos do Todo-Poderoso. E tem mais. Quando Deus assume o centro, quando Deus está em primeiro lugar na sua vida, você aprende algo muito raro. Você aprende a respeitar o próprio tempo. Você entende que há dias de avançar e dias de se recolher, dias de falar e dias de silenciar, dias de fazer e dias de apenas permanecer parado e firme. E nenhum desses dias é desperdício quando Deus está no controle. Aliás, um dos maiores sinais de que Deus ocupa o lugar certo é quando a sua necessidade de controle diminui. Não é desistência da vida, é maturidade. É confiar que aquilo que você não alcança, Deus alcança. Aquilo que você não entende, Deus vê e entende. Aquilo que você não pode resolver, Deus pode e Deus conduz. E Ele conduz com cuidado. A Bíblia mostra isso na história de Ana, no primeiro livro de Samuel. Já contei aqui esses dias numa outra mensagem. Ana sofria, chorava, não tinha respostas. Mas mesmo assim, ela não deixou o sofrimento ocupar o lugar que era de Deus. Ela derramou sua alma diante dele e Jeová ouviu sua oração. Deus não a ignorou, ele percebeu, ele acompanhou, ele respondeu no tempo certo e a vida de Ana ganhou um novo sentido. É assim também comigo, é assim com você. Deus vê o que você sente, viu? Quando ninguém mais percebe, Deus entende até aquilo que você não consegue colocar em palavras. Deus enxerga os lugares internos em que você já se perdeu um pouco e Ele continua chamando você de volta ao essencial. E Ele é como se Ele pedisse simplesmente assim: deixe-me ser o primeiro. E deixar Deus ser o primeiro é isso, é permitir que Ele conduza as conversas que você não sabe ter, é permitir que Deus acalme suas dores, essas que você não sabe nomear, é permitir que Ele ilumine decisões que você não sabe mais como tomar. Quando Deus ocupa o centro, o primeiro lugar na sua vida,
Até a forma como você enxerga os outros muda. Você se torna mais gentil, porque entende que todo mundo carrega batalhas escondidas. Você se torna mais paciente, porque percebe que cada pessoa tem um ritmo. Você se torna menos reativo, porque já não precisa provar nada. E essa maturidade aproxima você daquilo que Cristo ensinou. Jesus não disse que colocar Deus em primeiro lugar tornaria a vida fácil. Jesus disse que tornaria a vida clara. E clareza vale mais do que facilidade. Clareza evita dores desnecessárias. Clareza orienta passos, protege o coração. Em Mateus 6,33, Jesus disse: busquem primeiro o reino e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Note, Jesus não prometeu ausência de problemas. Ele prometeu direção. Quando Deus é primeiro, a vida ganha ordem. Quando Deus é primeiro, a alma encontra lugar. Quando Deus é primeiro, o coração finalmente respira. E no final de tudo, talvez essa seja a verdade mais delicada. Quando Deus está em primeiro lugar, quando Deus ocupa o lugar certo, você se torna quem deveria ter sido o tempo todo. Não alguém sem falhas, mas alguém em reconstrução. Não é alguém imune à dor, mas alguém sustentado. Você não será alguém que controla tudo, mas alguém que é guiado por Deus. A estabilidade não vem da ausência de tempestades, vem da presença de Deus no meio delas. E hoje, se essa mensagem alcançou seu coração, talvez seja porque Deus está chamando você para esse retorno. Você não precisa ser brusco, não precisa ser perfeito. Comece abrindo espaço, comece trazendo Deus para o que você tentou resolver sozinho por tempo demais. Comece permitindo que Ele ilumine aquilo que você preferiu ignorar. E deixe Ele organizar as coisas aí dentro. Deixe que Deus faça isso com amor, com paciência, com propósito. E quando você perceber, a vida vai estar diferente. Vai estar mais leve, mais clara e mais estável. Porque quando Deus vem em primeiro lugar, nada mais tem força para te destruir. Tá bom, filho? Que Deus te abençoe.